A paz do Senhor Jesus, irmãos. Oh, glória, bom dia. Deus é contigo, homem de Deus. Deus é contigo, mulher de Deus. Aleluia. Eu estou aqui reunida com o Pai, o Filho e o Espírito Santo para mais um dia de campanha, mais um dia de oração, mais um dia de louvor ao Senhor. Aleluia. Mais um dia para glorificar o nome do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, estamos no 8º dia da campanha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Se Ele é o seu pastor, nada te falta. Não tenhas medo. Crê somente, o Senhor é contigo. Deus não te esqueceu. Ele está com você para fazer a diferença. Não temas. Deus é o seu Senhor. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele está no controle. Aleluia. Glória a Deus. Deixa o controle na mão dele. Dê a ele a autorização para ele reger a sua vida. É você que dá a autorização quando você fala: Senhor, mora no meu coração. Estou com o meu coração aberto para ti. Oh, aleluia, abra o seu coração. Talvez você esteja ouvindo essa oração, esta palavra pela primeira vez, mas neste momento, abra o seu coração para o Senhor. Abra o coração para o Senhor entrar mesmo, porque aí o Espírito Santo vai morar dentro de você e ele vai fazer as devidas intervenções na sua vida. Ele vai transformar você sem você sentir. Ele vai fazer maravilhas na sua vida. E maravilha é milagre no sobrenatural. É milagre sem circunstância para acontecer, mas acontece. Aleluia, porque o Deus que te chamou é Deus de maravilha. É Deus que opera maravilhas na sua vida. Então não temas, não tenhas medo. Deus é com você. Deus está com você. Aleluia. Glória a Deus, Ele é o seu Senhor, o seu Deus, o seu ajudador e já se levantou do trono por você, para você, em seu favor, para fazer o seu milagre, para entregar o seu milagre em nome de Jesus. Não temas, você não está só, Deus está do seu lado, Deus está com você. Aleluia, as suas necessidades estão no altar do Senhor e Ele conhece uma a uma, aleluia, da sua necessidade. E Ele vai responder para você por prioridade. Aquilo que você precisa mais, porque Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele sabe qual é a sua real necessidade. E Ele vai começar a responder para você, a fazer o milagre na sua vida, aleluia, através daquele que você mais tem necessidade no momento, aleluia. Glória a Deus, Deus é fiel, verdadeiro, poderoso. Talvez você fale assim: pastora, mas ninguém me vê. Engano seu. Deus está te vendo. Deus está vendo você, está vendo o que você está fazendo de bom para Ele. Por quê? Davi não estava na casa do pai dele. Davi estava no campo. Ele cuidava ovelhas, mas Deus via ele lá. Onde você está, onde você estiver, Deus te vê. Deus está com você. Por quê? Salmo 34 fala assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Você teme a Deus? Você chama por Deus? Você serve a Deus? Aleluia, você caminha com o Senhor? Então o Senhor está te vendo. O Senhor vê você. Salmo 32:8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com meus olhos. Então o Senhor te vê. O Senhor sabe de tudo, não importa, talvez você pense que você está escondida, mas você não está. O Senhor está com você, o Senhor vê você, o Senhor sabe quem você é. E se você agrada o coração de Deus, na hora certa Ele vai te exaltar, como exaltou Davi. Davi estava no campo, franzino, novo, 17 anos, cuidando ovelhas, nem vinha em casa. Ficava muito tempo para depois vir em casa. Mas naquele dia que Samuel chegou na casa do pai dele, Jessé até temeu. Veio em paz? Sim, vim em paz, vim fazer um guisado. E ali ele falou: cadê os seus filhos? O Senhor havia dito para ele ungir o rei na casa de Jessé. Ele perguntou: cadê os seus filhos? Passou Eliabe, bonito, grande, guerreiro, forte, preparado, né? Ombros largos, braços grossos, olhos, cara fechada. Samuel ficou deslumbrado. Quem que não fica deslumbrado diante de uma beleza? Uma beleza daquela, né? Ele falou: meu Deus, está diante de mim o novo rei. O Senhor falou: Samuel, eu não vejo como você vê. Você vê a aparência, eu vejo, o coração. É por isso que você tem, aleluia, que guardar o seu coração.
Guarda o seu coração, porque Deus vê o seu coração. Tira tudo de mal de dentro dele, tira os maus pensamentos, tira a teia de aranha, faz uma limpeza completa e fala: Senhor, somente Tu vai morar no meu coração, nada mais. Não vou deixar que nada mais desça para o meu coração, porque eu quero servir a Ti, aleluia, com excelência, como Daniel servia. Daniel tinha um espírito excelente nele, aleluia, glória a Deus. O espírito do Deus vivo habitava no coração de Daniel. É assim que nós temos que abrir o nosso coração também para Deus. E todos os filhos de Jessé passaram. E Deus falava: meu coração não está nele, meu coração não está nele, meu coração não está nele. Eu creio que Samuel ficou até... ele ficou desatinado. No primeiro, quando ele viu Eliabe, ele ficou deslumbrado. Mas quando passaram todos e nenhum o Senhor falou que era, ele ficou desatinado. Meu Deus, será que eu ouvi direito a voz de Deus? Ele se desatinou. Mas aí ele perguntou para Jessé: acabaram seus filhos, Jessé? Não, ainda tem um, franzino. Olha, que as pessoas não falam de você o que Deus quer ouvir. Jessé falou: não, tem um, tá lá no campo, ele cuida das ovelhas, franzino. Samuel falou: manda chamar. Era o profeta Samuel, filho de Ana, filho da promessa que Deus fez para Ana e entregou ele para Ana, e Ana entregou ele para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Era voto de Ana para Deus, né? Entregar Samuel. E Samuel foi um juiz maravilhoso, julgou Israel por vários anos, aleluia, glória a Deus, caminhou com Deus, fez a vontade de Deus, fez o que Deus realmente queria, nunca falou não para o Senhor. Então Samuel disse para Jessé: não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. É assim que Deus faz. Você pensa que está escondido, você pensa que está escondida, ninguém está te vendo, mas o poderoso está te vendo, o todo-poderoso está te vendo. E na hora que ele quiser, aleluia, ele vai mostrar você para quem deve mostrar. Amém? Deus fala com você, Deus vai mostrar você. Tem paciência, aguarde, porque o Senhor está trabalhando. Ele trabalha no silêncio. Ele nunca falou para Davi que Davi seria rei. Caminhava com Davi, dava força para Davi, livrava Davi, abençoava Davi no campo, mas nunca falou: Davi, você vai ser rei. Eu vou fazer de você um rei. E você é um homem segundo o meu coração. Nunca falou nada disso. Deus não fala, Ele faz. Ele age. Ai, aleluia. Você vai caminhando com Deus, você vai entendendo como que Deus trabalha com você. É maravilhoso, porque Deus não trabalha com todo mundo igual. Deus trabalha particularmente. Comigo é de um jeito, com outra é de outro jeito, e assim vai, aleluia. Mas somos todos de Deus, ovelhas do seu pasto. Foi Ele que nos fez, ovelha do pasto dele. Então Davi ficava lá, ele tinha comunhão com o Senhor, ele louvava o Senhor, ele já criava salmos para louvar o Senhor e acalmar as ovelhas. Mas Deus não tinha feito nenhuma promessa para Davi. Só que o coração de Deus era agradado pelo que Davi fazia. Aleluia, quando você agrada o coração do Senhor, o Senhor devolve para você como bênção sem medida, sacudida, recalcada, transbordante, que você não consegue recolher. Aleluia. E como, pastor, eu posso agradar o coração de Deus? Com santidade, porque Deus é santo, Ele requer de você santidade, obediência. Se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver, aleluia, o que Deus fala até o verso 13. Porque o verso 14 é perigoso, né? Mas até o verso 13 você pode ler e você vai saber o que é que Deus faz para você quando você ouve a voz de Deus. Quando você escuta a voz de Deus, escutar é obedecer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando nós guardamos a palavra, o mandamento de Deus, escutamos o Senhor falar conosco através da palavra, através do Espírito Santo, Deus se volta para nós de uma forma especial e abrangente. Às vezes não tem situação alguma para acontecer um milagre, Ele faz. A gente fica maravilhado porque sabemos que não merecemos, mas Deus é galardoador. O que é galardão? Favor imerecido, é graça, aleluia. Glória a Deus. Nenhum de nós merecia, mas Jesus morreu por nós no Calvário. Esse é graça, favor imerecido. E foram chamar Davi e ficaram ali fazendo aquela novilha que Samuel levou.
assando, fazendo e esperando, porque ninguém se assentou à mesa. Mas quando Davi chegou, aquele menino, talvez, é o que estou pensando, né? A Bíblia não fala, mas talvez ele chegou meio sujinho, porque ele estava no campo, cheirando ovelha, cheirando cocô de ovelha, né? Porque às vezes tinha pisado em algum cocô de ovelha, e ele chegou ali, com certeza até todo molhado do capim, que andou na estrada pequena, no campo, né? Ele chegou. E quando ele chegou, o Senhor falou, pode ungir. Não mandou ele tomar banho, não mandou ele trocar roupa, simplesmente falou, xaramanai de canta, Deus é tremendo, Deus fala com você, venha como estás. É como está que você vem, porque quem vai transformar é o Senhor que vai transformar você. Porque quando você vem para a presença, você abre o coração, você dá lugar para o Espírito Santo, ele começa o trabalho de transformação, porque ele é que faz e efetua em você a transformação. A função do Espírito Santo é transformar você. Aleluia, glória a Deus. Além de todas as outras, é te transformar. Oh, aleluia. E ele está sobre a terra. Então Davi chegou ali. Quando Davi chegou, aquele moço franzino, porém um homem de Deus, o Senhor falou, é esse aí, meu coração está nele, pode ungir Samuel. Samuel não entendeu nada, mas ungiu, porque o que Deus faz, o profeta não entende. Nós não entendemos o que Deus faz, porque o que ele faz é mais alto do que nós pensamos. O pensamento de Deus não é igual ao nosso, porque se fosse, Samuel ungiria, sabe quem? Eliabe, o primeiro que apareceu, mais bonito, grande, forte, guerreiro, preparado para a guerra, era aquele ali que ele ia ungir, porque os olhos dele se encheu. Mas o Senhor falou, meu coração não está nele, porque ele não obedecia. Às vezes a aparência engana, a aparência é maravilhosa, mas por dentro não tem nada não. Então você tem que ver as atitudes. Nós conhecemos a árvore pelo fruto, não é pela flor. Não é pela folha, é pelo fruto. Quando Jesus chegou diante daquela figueira, ela estava cheia de folhas, muito verde. Então Jesus falou, tem fruto, né? Foi lá, não tinha, era aparência, não tinha fruto. Jesus falou, então não vai mais nascer fruto em você. Engraçado que aquela figueira, ela secou da raiz para cima. Ela não secou das folhas, como é costume das árvores secarem. Mas quando Deus dá uma ordem, quando Deus rejeita, é para sempre. Porque aquela figueira não houve mais possibilidade para ela de vida. Secou da raiz para cima. Porque a árvore é assim, você corta ela, você vai lá 15 dias depois, ela está toda brotada. Porque a raiz ficou na terra. É lindo, porque se parece com o Senhor, se parece conosco. A semente tem que morrer na terra para germinar e crescer. Amém? Porque você não muda de vida se o velho homem não morrer em você. Aleluia. Se você não aceitar Jesus, se você não trazer Jesus para dentro de você e matar o velho homem, a velha criatura, aleluia, e germinar a semente com Cristo, germinar Jesus no seu coração, crescer com Jesus, crescer uma nova semente, uma nova árvore, aleluia, como está escrito lá na segunda carta de Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia, é assim que é. A semente tem que morrer na terra, para depois germinar. Se ela não morrer, ela não germina. Já pensou a semente ficar inteira na terra? Ela seca e não germina, não vai crescer, não vai dar fruto, não vai dar flores, não vai dar folha. Mas se ela morrer, quando ela morre, é porque já está brotando, aleluia. Aí vem aquele broto, aquela coisa. Se você abrir uma cova de uma semente, você fica maravilhado, porque você lê aqui na Bíblia e você vê o que é que Deus, por que é e como é que Deus fez essa comparação. Porque é conosco também. Se o pecado não morrer em nós, nós não alcançamos a salvação de Jesus. E não podemos ficar perto de Jesus, porque Jesus é santo. E convém que os que estão com ele busquem a santificação, a santidade. Aleluia. Porque é que Deus Pai Todo-Poderoso se separou de Jesus definitivamente na cruz do Calvário. Houve a morte corpórea e houve a morte espiritual. Porque o nosso pecado estava nele. E Deus é santo, ele não compactua com o pecado. Não pode, aleluia,
Então a semente tem que morrer, o pecado tem que morrer em você, amém? Glória a Deus. E aquele rapaz franzino chegou, foi ungido rei, e foi segundo o coração de Deus, e foi o grande rei da terra, aleluia, um rei tão grande e poderoso, que o Senhor falou para ele assim: Davi, nunca faltará alguém da sua linhagem, ou do seu sangue, que domine sobre a geração, os descendentes de Abraão e de Jacó. Então isso quer dizer que sempre teria alguém para assumir o reino. E Jesus Cristo veio para cumprir essa palavra que foi falada para Davi. Mas você não pensa que Davi foi ungido rei, ficou tudo bem, montado no cavalo, andando para lá e para cá. Não, de maneira alguma. Primeiro lugar que Davi foi ungido rei em silêncio, porque ainda existia um rei que Deus havia rejeitado. Então, para Davi reinar, aquele rei teria que sair do reinado, do império. E ele não queria sair. Quando ele desconfiou que Davi tinha algo diferente, ele tentou matar Davi. Davi teve que fugir por 10 anos. Olha, ungido rei, homem de Deus, segundo o coração de Deus. Aleluia. Mas teve percalços. É por isso que nós também temos. Jesus Cristo, Filho de Deus, aqui na terra, foi rejeitado. Ninguém dava nada por ele, a não ser quem realmente cria nele. Mas os principais príncipes e sacerdotes não queriam Jesus. Por quê? Porque mexia com eles. Eles precisavam ser transformados e eles não queriam. Eles estavam acomodados. Tudo que vem para mudança dá um choque. Sabe por que dá um choque? Porque o ser humano, ele é acomodado. Ele não quer mudança. Ele não quer transformação. Mas Jesus, o evangelho é transformador. Não é religião, ele é transformação. Ele transforma o velho homem no novo homem, no mesmo corpo. Só transforma as atitudes, só transforma por dentro. Aleluia, o caráter, a santidade. Glória a Deus. Onde abundou pecado, abunda graça. Amém? Glória a Deus. Vamos ao Salmo. Fique com essa palavra para o seu coração, porque o Senhor hoje falou poderosamente aos nossos corações. E você está sendo exaltado no dia de hoje, porque hoje o Senhor ungiu Davi e o Senhor está ungindo você. Ele está ungindo para reinar, outro ele está ungindo para ministrar, e outro ele está ungindo com a cura, outro ele está ungindo com a libertação, outro ele está ungindo, aleluia, na vida financeira, prosperando mesmo, em nome de Jesus. Se você precisa, peça ao Senhor, porque hoje está tudo na mesa, colocado. Tem uma mesa preparada para você pegar o que você quiser, em nome de Jesus, amém? E ninguém se assentará à mesa antes da sua chegada. Creia, toma posse. O bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara, Senhor, perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Estou certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, aleluia, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Você vai deitar em pasto verdejantes e vai ser levado às águas tranquilas, aleluia, e vai andar pelo caminho da justiça por amor do nome do Senhor. É por amor do nome do Senhor, não é porque você é merecedor, mas o Senhor vai fazer por você, por amor do nome dele, porque ele não nega a si mesmo. É por isso que o seu milagre chega hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de todo o poder e toda a glória, a tua palavra falou poderosamente aos nossos corações. Nos encheu de graça, de poder, de fortaleza, de revestimento espiritual mesmo. Aleluia, glória a Deus, encheu-nos do teu Espírito Santo. O Espírito Santo desceu mesmo sobre a vida desse homem e dessa mulher, sobre a casa deles, sobre o lar, sobre os filhos, sobre as filhas, aleluia, trazendo vitória, trazendo glória, trazendo milagres, trazendo cura, libertação, operação de maravilhas.
Oh, glória a Deus, e nós estamos na campanha, oitavo dia da campanha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É campanha da prosperidade. O grande Deus da recompensa, o grande Jeová Gêmelon está em seu favor, vai te recompensar em tudo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. E o grande Jeová Jiré, o Deus da provisão, desceu aí na sua casa, chegou aí na sua casa para encher o seu celeiro, em nome de Jesus, para trazer fartura, para trazer prosperidade mesmo, para trazer graça para você, favor imerecido. Você não sabe de onde vem, mas Deus sabe, porque Ele é Senhor, Ele sabe de todas as coisas, soberano, poderoso, misericordioso, e desceu aí para te livrar, desceu aí para te dar alegria, desceu aí para te dar fartura, para te dar prosperidade, para te dar saúde, para te dar libertação, para te dar livramento, salvação, aleluia, em nome de Jesus, porque é assim que o Senhor age. É assim que o Espírito Santo age, Ele está em seu favor, sabe por quê? Aleluia. Quando o Senhor se apresentou para Moisés, Ele disse assim para Moisés: Moisés, ouvi o sofrimento, ouvi o clamor do meu povo e desci lá para livrá-los. Então o Senhor, aleluia, o Senhor desce aí na sua casa hoje para livrar você de tudo aquilo que está te fazendo frente. Se for fome, se for miséria, o Senhor está pondo por terra. Está entrando dentro da sua casa com a unção da prosperidade. Exaramanai, ele canta com a unção da graça, com a unção do poder. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sua casa vai abundar. Sua casa está sendo agraciada. É o seu lar, é a sua família, é você, a sua vida. Não temas, não tenha medo. Deus é com você, o Senhor é por você, Ele não te esqueceu, Ele não te desamparou, Ele é o seu Deus. Toma posse aí dessa vitória, toma posse dessa glória, pastor, é doença, toma posse da cura, oh aleluia, porque está descendo uma unção poderosa aí na sua casa. O Senhor chegou aí, o Senhor desceu aí para te abençoar, está descendo uma unção aqui também. Eu estou recebendo a unção, eu estou recebendo a graça, e eu ministro essa unção e essa graça sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ministro todas as bênçãos das palavras que foram faladas aqui sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua empresa, eu abençoo a sua firma, seu restaurante, sua lanchonete, eu abençoo em nome de Jesus sua sorveteria, eu abençoo a sua doceria, seu salão de beleza, em nome de Jesus. Deus poderoso, sua esmalteria, eu abençoo o seu escritório de contabilidade, em nome de Jesus. Vai bombar, você não vai conseguir trabalhar só, vai ter que contratar mais pessoas, porque o grande eu sou se levantou em seu favor e desceu aí para te abençoar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toma posse dessa vitória, toma posse desse milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro e determino a sua bênção em nome de Jesus, amém? E nesse nome tem todo o poder. Recebe a força do poder que é no nome de Jesus sobre a sua vida neste momento, e que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor erga o rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Um abraço da pastora Maria, ótimo dia de terça-feira para você. Tudo que você for fazer hoje, o Senhor está com as potentes mãos dele sobre você, para você ser vitorioso, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.